Fala pessoal, bom dia a todos, começando mais um Ação e Reação, mas hoje uma ação e reação especial, que a gente está aqui com o time todo em peso para a gente fazer um giro como foi o primeiro semestre, né? Não sei se vocês lembram, a gente deu várias recomendações no final do ano. Vamos ver como essas recomendações performaram no primeiro semestre. E a gente vem com novidades agora para o segundo semestre. Talvez mantê-las ou mudá-las, né? Vamos ver o que cada um aqui vai falar. Queria, primeiro, antes de começar o nosso ação e reação, pedir para o grande Caio Rouxinol rodar a vinheta para gente. É isso aí, depois dessa vinheta espetacular, eu gostaria de apresentar aqui essa equipe de peso que está comigo e com o João Tonello, né? Nesse ação e reação especial, do meu lado aqui, Bruna Alemann, Head de Investimentos Internacionais aqui da Nomos. Bom dia, Bruna. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Como é que foi o primeiro semestre? Para mim foi bom, né? Foi bom? Foi bom, né? Para mim foi A bom. Bruna tá sorrindo aqui de orelha a orelha. Dólar, ETF do SP500, Nvidia. Sem bom. dúvida, a Bruna saiu na frente aqui da gente. Vamos lá. Tem o meu grande amigo João Tonello, né? Um dos melhores analistas, porque hoje ele está do lado de uma fera também de análise técnica, que é o meu amigo Felipe Borges, né? E aí, Filipão, João Tonello, como é que vocês estão? Tudo certo? Fala, Max, tudo certo e você? Beleza? Como é que tá? Tá dormindo bem? Com filho recém-nascido? Cara, dormi um pouco, né? Dormir é muito forte. A palavra dormir é muito forte. A criança de 2 semanas. Dormiu uma palavra forte nessa época. É muito forte nesse momento, com, 2 semanas de vida, acordando de 2 em 2 horas. É um pouco forte, mas tá tudo certo. Boa, vamos lá. Tonello, meu amigo, como é que você tá? Empolgado para a semana, para esse segundo semestre? Vambora, vamos acelerar na medida do possível aí, Max. Procurar novas oportunidades aí na ação e reação. Acertamos bem um ponto de dólar nesse começo de ano. E agora a gente deu uma desaceleradinha em dólar. Enfim, vamos fazer boas operações aí para esse segundo semestre. É isso aí. Tô empolgado para esse segundo semestre. Acho que a gente vai acertar muito aqui nas nossas análises. E por último aqui, o grande diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia, meu parceiro no Joga Junto. Betão, como é que você tá? Como é que foi o primeiro semestre? Empolgado para o segundo semestre? Muito empolgado. Bom dia, Max, Tonello, Felipe, Bruna, um prazer estar aqui. Uma aula sempre. É um privilégio, assim, as pessoas que estão vendo esse vídeo. O relatório, lembra que esse encontro nosso é referência de um relatório que a gente produziu, Onde Investir em 2024, que fez maior sucesso. E por conta desse sucesso todo, a gente está aqui para revisitar ele, para saber se as recomendações continuam as mesmas ou se elas mudam de alguma... Ou fazer um accountability, né? Do que foi bom, do que foi ruim. É uma das coisas mais importantes, assim, investimento, é esse accountability posterior, né? Às vezes as coisas rendem bem, mas por motivos errados, às vezes as coisas rendem mal, mas às vezes você investe por motivos certos, enfim, tudo é muito... Enfim, vamos revisitar essas histórias aqui. Obrigado pelo convite. É isso. E o Beto lembrou bem, a gente tem um novo relatório, com novas recomendações. Algumas vão ser as mesmas, né? Alguns da gente aqui vão manter, né, as recomendações, outros não. No meu caso aqui, eu fiz uma troca, né? Mas falar para vocês que está disponível aí na sua área aí do YouTube, né, o relatório gratuito, tá? Tá lá na descrição do YouTube. Então é só acessar, você vai ter ali toda a análise
dos ativos que a gente está recomendando para segundo semestre. Mas antes de você baixar aí o relatório, dá aquele comentário aqui na nossa live. Pode clicar, dar aquele like no nosso vídeo, porque a gente tem que bater aí 50 mil inscritos, então dá aquela força, manda esse link aí para aquele grupo de WhatsApp que eu sei que todo mundo tem sobre investimentos, manda para aquele tio, para aquele primo, para aquele amigo, tá? Então dá uma força aí pra gente. Beleza, turma, vou começar com meu amigo Felipe Borges. Ele vai comentar sobre as ações que ele recomendou lá em dezembro, como é que foi o desempenho desses ativos e se houve alguma mudança para o segundo semestre. E aí, Borges, tá feliz com o teu desempenho? Como é que foram os ativos? Cara, sinceramente esperava um assim, melhor retorno realmente para esse ano, tá? Eu comecei o ano com 3 ações, né? Banrisul, Moura e M. Dias Branco, né? E essa por último, M. Dias Branco, já até assim adiantando para a galera, você que está aí assistindo, ela sai desse meu relatório, né? A Moura está se mantendo muito bem, ali na parte técnica está só descansando por um bom movimento. E esse descanso, né, que o Ativo ele vem apresentando ali mesmo em região de topo, é uma região que é muito interessante, que favorece rompimentos. A gente vê alguns casos parecidos, como, por exemplo, Semin, mineração, que após o rompimento subiu mais de 70%. Nesse ativo, eu aguardo um retorno bem maior. Banrisul, até queria pedir a sua opinião também. Você acha que aquela tragédia lá no Sul afetou, principalmente nesses próximos meses, o ativo, o balanço dele? Porque ele deu uma queda, mas graficamente para mim faz sentido manter. O que você acha, Max? Engraçado, né, Borges? Porque em dezembro a gente não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer com o Rio Grande do Sul, né? Então ali a gente tinha a Banrisul, que tinha boas perspectivas de crescimento de rentabilidade, expansão de carteira, melhora de eficiência, e aí vem um cisne negro e que, de fato, mexeu com o case, né? Vale destacar que o Banrisul, ele concedeu crédito para empresas, para pessoa física, que certamente foram abaladas, impactadas com as enchentes. Eu acho, Borges, que a gente vai ver, né, na verdade, uma piora de inadimplência, tá? No banco. Então, a gente pode ver aí uma rentabilidade pior, alguns trimestres ali mais difíceis, mas acho que depois o banco volta a entrar nos trilhos e retomar o processo de crescimento, de expansão, tá? Então, eu entendo que esse resultado do segundo trimestre pode ser um pouco pior, já com os impactos da enchente, mas acho que no terceiro tri já começa a melhorar, com o quarto trimestre já rodando bem melhor. Tá? Essa é a minha impressão. Não, fechou. Então, e assim, graficamente o ativo ele não perde topos e fundos ascendentes, ele só fez uma correção um pouco mais forte, e gosto muito de analisar, principalmente um gráfico mensal, gráficos maiores, às vezes de 60, 90 dias, dão uma boa visão de longo prazo do que está acontecendo realmente no preço, né? O que realmente reflete no preço do ativo. Então, Banrisul, galera, resolvi manter, tá? Caiu um pouco esse ano, né? Principalmente nos primeiros dias lá, assim, estava realmente terrível a situação. O mercado, a meu ver, precifica antes, né? Aquela história que nem foi boato e fato, né? Foi um fato ali, mas a gente ainda não tem o real impacto disso financeiramente no banco, mas muita gente já assim penaliza de fato o ativo, esperando, né, que os próximos resultados eles assim não venham tão bons, mas graficamente faz todo sentido manter, tá? Então Moura eu mantive, tá? Eu mantive Banrisul. M. Dias Branco foi para um outro movimento contrário, caiu bem esse ano, e aí em função disso, e a ideia de você não ficar preso em ativos, né, eu resolvi tirar deste meu relatório, tá? E para poder substituir, né, e para tentar buscar realmente uma boa rentabilidade nos próximos 6 meses, eu tirei M. Dias Branco, tá?
E aí a ideia agora, galera, é você redistribuir o peso, que antes eram em apenas 3 ativos, tá? E você agora redistribuir em 4 ativos agora. E os 2 ativos eu vou falar para vocês aí, acho que para quem já me acompanha ao vivo não é segredo, né? Mas acho que a gente está em um momento agora, se é para você, que você gosta de cripto, que você tem que estar posicionado, né? E os 2 ativos que entram aí são Hash 11 e DeFi 11, tá? Começar primeiro com o mais sólido, né? O mais estável, se é que a gente pode falar, e nesta palavra estável, quando a gente fala ali das criptos, né? Hash 11, que tem para basicamente Bitcoin e Ethereum, Bitcoin com o seu maior peso, tá? Ethereum em torno de uns 27 a 28% ali. E é agora, para mim, a bola da vez, né? Para você que quer entrar em cripto, não quer mandar dinheiro para fora, é um ETF, para mim, sensacional. A gente está, assim, na beira de uma nova aprovação dos ETFs agora de Ethereum. Já estão falando de Solana, acredito eu que isso deve demorar um pouco mais, tá? E tiveram, basicamente, 2 pontos principais nessa última semana que fizeram as criptos caírem bem como um todo, tá? E, para mim, gera uma excelente oportunidade. E a primeira foi o seguinte, né? O governo alemão, e isto é sabido, isso é completamente transparente, estava vendendo bitcoins. É o único governo no mundo que estava vendendo bitcoins, tá? E aí começou a especulação que eles iam vender tudo, e aí começaram a realmente derrubar tudo, aí vem Bitcoin para baixo, Ethereum para baixo, e as outras altcoins caem bastante. Mas, né, nesse final de semana, já voltaram a comprar mais de 130 milhões de dólares em Bitcoin. Então, eles que estavam vendendo, já estão recomprando e, pelo jeito, eles vão recomprar tudo e mais um pouco, tá? Então, se a gente olha também por ciclos de mercado, o modelo Stock to Flow aponta para uma das melhores regiões ou melhores momentos para estar posicionado em cripto, tá? O ciclo que dura geralmente 2 anos de queda e 2 anos de alta, o primeiro ano de alta estabiliza, às vezes corrige um pouco, que é o que a gente viu semana passada, e vale ressaltar, né, que todas as quedas um pouco mais acentuadas das criptos que nós temos, pessoal, sempre tem algum motivo, e o mercado simplesmente esquece, isso fica para trás. Um outro ponto muito interessante, o índice de medo e de ganância, euforia das criptos, tá? É um índice que é muito utilizado. Ele não batia neste pior momento, que é o de medo, né, pavor, desde a quebra da FTX, tá? E o Bitcoin está segurando muito bem ali nos 55 mil dólares, o que, se realmente isso confirmar, deve ser um novo piso para ele deste ciclo de alta e o mercado ele pode acelerar bastante. Outro ponto interessante, as gestoras, tá? As gestoras com aprovação do ETF de Ethereum, obviamente elas não querem comprar caro, elas querem comprar barato. Então, acredite-se, e eu também acredito que haja uma certa manipulação dos preços para derrubar um pouco, para eles comprarem um pouco mais em conta. Já tem que começar a comprar, porque quando isso sair e a galera quiser comprar, eles já tem que ter estoque, senão eles vão explodir o preço para cima quando as pessoas começarem a realmente fazer compra, tá? E o outro ativo que entra ali na minha carteira é DeFi 11, tá? DeFi 11, ele leva muito mais em conta outras moedas, altcoins, como por exemplo a Uniswap, que tem em torno aí de, deixa eu só confirmar, acho que é em torno de 27%, de 21%, tá? De todo este ETF, a gente tem MakerDAO, Aave, Link, Matic, assim, tem diversas moedas, e esse é um que, para quem busca mais assimetria, ou seja, se cair um pouco mais do que realmente Hash 11, se subir, tende a subir muito mais. É um ETF que eu comento todos os dias, tá aí nesse momento entre 27, 28 e 29, para mim uma excelente região de compra, e vale ressaltar que no último ciclo, as altcoins, em média, performaram 1.500% após o rompimento, tá? Então elas estão longe do rompimento ainda, tá? Tem um índice só para isso, e no último ciclo performaram 15 vezes, é isso mesmo, tá? Ou seja, se colocou R$1.000, você teria R$1.000 teriam virado R$15.000 nesse ciclo de alta. Obviamente, a gente não vai acertar o topo, mas a gente está ali para pegar uma boa parte disso. Então, vejo como 2 ativos excelentes para quem quer se posicionar agora, redistribuir
a carteira, tá? Entre agora os 4 ativos, sai um e entram 2, diversificando um pouco mais. E o ciclo de cripto, a gente tem que realmente lembrar que quando isso ocorre, em 2, 3 meses ele atinge o pico dele, dando altas excepcionais aí, oferecendo um bom retorno. Fechou? Então agora fica com essa minha atualização, sai M Dias Branco, entra DeFi 11, entra Hash 11, e aí agora é só deixar o mercado trabalhar. Meu amigo Borges, eu gostei da sua movimentação. Gostou? Acho que é momento de aumentar a cripto. Até vou aumentar no meu portfólio cripto, né, que tá minguadinho lá, caiu agora. Acho que é hora de comprar esse Hash 11. Você veio com um ativo legal aí, o DeFi 11. DeFi 11. E falando um pouquinho sobre M. Dias Branco, é um case que depende muito, na verdade é muito influenciado, muito impactado pelo dólar, porque boa parte do custo dela é o trigo e também o óleo de palma, que são commodities, né, denominadas em dólar, né? Então, eu acho que algo como 60% do custo dela vem dessas duas matérias-primas, que subiram muito de preço por causa do dólar. Esse do dólar agora de 5 para 5,70, isso vai impactar resultado, vai impactar margens da M. Dias Branco, né? E algo que também não estava no nosso radar, né? Essa alta do dólar de 5 para 5,80, né? Por causa da deterioração fiscal, por causa da postergação na decisão de corte de juros nos Estados Unidos. Isso realmente foi algo novo, né, para esse ano. Pegou muita gente no contrapé, multimercados, até mesmo fundos de ações que estavam mais apostados em queda do dólar, em ativos, né, que se beneficiariam da queda do dólar, acabaram ficando no contrapé aí. Então gostei muito da sua troca. Acho que é hora de aumentar a cripto, sai M. Dias Branco e mantém Banrisul, porque eu acho que no horizonte de 6 meses pode ser que a gente veja resultados melhorando. E também a outra foi a Moura do B, que tá barata. Tá barata, cara, negocia com preço-valor patrimonial ali de 0,7, 0,6. Então é um case bem barato, bem interessante. E é um ativo gostei do que você vê, e é um ativo que você não vê tanta gente falando, né? Que eu acabei achando ele graficamente mesmo. Comecei a olhar vários ativos e, isso aqui tá me chamando realmente atenção. E é aquela história, né? Se rompe, né? Ou então quando o ativo romper, que assim, graficamente faz total sentido subir, quem tá dentro aproveita, quem tá fora fica realmente esperando o ativo voltar. Se voltar mais 10% eu pego, e aí ele não volta mais, né? Então eu vejo como uma boa região, enquanto ela se mantiver acima dos R$9 para mim ali, é um bom papel, tá? Para quem olha gráfico mensal, coloca um gráfico de, por exemplo, 90 dias, tá? Você vai ver que o ativo realmente está bem bonito, consolidando, e se romper aí deve dar uma bela de uma porrada para cima. É isso, a gente até tá também analisando para a carteira de small caps, Moura do B, que eu acho que está num bom ponto de entrada. Agradecendo aqui a presença do Marcos Aurélio, que está perguntando ação e reação. Esse é o ação e reação especial, Marcos Aurélio. A gente vai mandar aqui várias recomendações para vocês, tá? Então aproveitem, perguntem aqui e eu repasso para a turma, tá bom? A Ray também está presente, Eduardo Castro, Aposentado Investe, grande parceiro nosso, Otávio Garcia, Olavo Secchini, Gelate 777, o maior fã de João Tonello. Bom, queria passar, então, quem quiser saber mais detalhes sobre os ativos de Felipe Borges, não deixem de atentar lá no relatório que já está disponível aí, já tem até uma perguntinha no chat. Já baixou o relatório de revisão e oportunidade? Então já baixa aí para você ficar antenado por dentro de todos os ativos do Borges e da gente aqui também. Bom, eu vou passar agora para a minha amiga Bruna Alemann, e pedir para ela pegar leve, porque os ativos dela realmente deram um supapo nos nossos, nesse primeiro semestre, tá? Bruninha, fala um pouquinho aí do que deu certo, qual foram os ativos. Vou começar devagar, pode ser? Pega leve, né? Porque a gente aqui vai ter que se justificar. Você só vai ter que mandar real, tá? Então fala aí como é que foram os ativos e se você vai mudar alguma coisa
para o segundo semestre. Isso é importante também. Fala aí, por favor. Vamos lá, primeira coisa, contextualizando. No final do ano passado, nós estávamos esperando de 6 a 7 cortes de juros dos Estados Unidos esse ano. Parece o mundo. E tem somente 6 meses. Exato. É impressionante. Muita coisa mudou. A economia dos Estados Unidos estava diferente. Quando a gente fala de ativos, por exemplo, como Nvidia, então não estava especulando esse crescimento absurdo e que a Bolsa dos Estados Unidos ia continuar crescendo. Então, quer dizer, foi uma virada de chave. Ao mesmo tempo que algumas escolhas foram estratégicas. O que eu mudei? Na verdade, eu falei sobre o bond, então renda fixa, vamos contextualizar em relação à renda fixa, com a taxa de juros mais alta, é um produto importante. No relatório passado, eu tinha passado 2, então o bond da Meli, e salvo engano foi o bond da EGE. Então, hoje, na verdade, são ainda bonds muito bons, mas como o corte da taxa de juros não teve, nós estamos conseguindo bonds com percentuais mais altos. Né? Então, assim, Mercado Livre é uma excelente empresa, continua sendo uma excelente empresa, a EGEA também, CSN, enfim, todos esses que estavam com uma taxa interessante, mas agora a gente consegue ali $1 mais 6, $1 mais 7, $1 mais 8. Então, talvez seja o momento antes de ter uma cota. Quem não entrou lá agora em dezembro, está mais bacana está mais ainda. atrativo para entrar agora. Bond Exatamente. de Meli. Bond de Meli, porque assim, como ele paga um cupom baixo, então ele está muito abaixo de $1.000. Então ele ainda está valendo a pena, porque o preço, né, tem uma correlação inversa com a taxa de juros. Então o preço vai aumentar ou para fazer uma marcação a mercado, enfim, para você ganhar mais dinheiro quando a taxa de juros começar a cair. Sim. Então ainda está bom. Mas eu mudei nesse relatório para bonds no geral. Tá. Bonds no geral. Então, as oportunidades estão boas. A gente, por exemplo, acabou de lançar no começo da semana passada, ou no meio da semana passada, o bond da XP. Então, é $1 mais 6,75. Só que como as pessoas estão indo atrás, então hoje já apertou a taxa para 6,39. Sim. Então, é assim, é hora de pegar, porque essas oportunidades, o pessoal vai indo, a rentabilidade vai ficando maior que $1.000, ela vai minguando. Então, bond, vamos continuar. E eu tinha escolhido um treasury de médio prazo. Então, até 7 anos, que continuamos aí. Então, ainda está 4,65%. Dá para garantir, principalmente para aquela pessoa mais conservadora. Tá. E nós temos um maravilhoso ETF do SP500. Lembra que eu falei do arroz e feijão? Esse aí foi um espetáculo mesmo. Né? Foi. Quanto subiu o S&P? 20? Foi 18? 18, tá dando 17 e pouco, porque deu uma estabilizada. Sim. Mas nós temos algumas ações, então assim, na época eu falei só sobre o SP500, esse ano eu acabei pegando posições, principalmente em tecnologia, conforme eu fui olhando o mercado, foi muito impulsionado por isso, né, pelos dois setores, tanto tecnologia quanto comunicação. Lá nos Estados Unidos eles estão divididos entre esses dois, não é só tecnologia. Então, e essas empresas cresceram absurdamente, né? Então a gente tem uma Nvidia aí acima de 150%, nós temos outras de semicondutores acima de 70%. Então, se nós olharmos os cenários, os ETFs, assim, o ETF do SP500 é um dos melhores. Então, em questão de ETF de país, teve o de Taiwan, que está muito voltado para semicondutor. Sim. Então, e daí depois, em terceiro lugar, a gente já vê os Estados Unidos ali, em relação à performance. E muito impulsionado por esse mercado voltado para aí, que é o de semicondutor. Os maiores ETFs dos Estados Unidos que performaram esse ano acima de 80%, ETFs, né, que pega, são todos alavancados em semicondutor ou em Nvidia. Sim. Então, assim, eles foram. Alguns têm opções lá dentro, alguns têm dólar, então eles não cresceram tanto. São os ETFs turbinados. São os ETFs turbinados. Então, continua assim, o ETF do SP500 é aquela regra máxima. Compre dólar sempre, compre o ETF do SP500 sempre. Tem várias opções, né, de ETF. Qual que você está recomendando nesse momento? Eu tô com o IVV.
IVV. Eu tô com IVV. Já tive o VO, vendi a posição e deixei por uma questão de gestora mesmo, um custo relativamente menor. Mas o SPY que tem vamos SPY. dizer, o SPY, que ele tem ali um pouquinho mais de posição ali no técnico, o percentual, o peso de cada empresa, ele acaba geralmente rentabilizando um pouquinho mais. Tá, mas então Entendeu? Mas a ou diferença é muito IVV pouco. ou SPY, é isso? Ou IVV ou SPY. Então, galera que quer continuar com a posição em Bolsa Americana, Bruna recomendando ou IVV ou SPY. Exatamente. SPY. Continuar no SP500, eu acho que é o melhor. Estamos vendo aí, essa semana tem CPI, então a economia americana ela está resiliente, alguns dados importantes olhando ali para o corte da taxa de juros, outros não. Então essa instabilidade, o ETF ainda é o melhor. E se você quiser entrar em algumas posições específicas voltadas para tecnologia, inteligência artificial, robótica, vai de ETF. É mais interessante, porque a gente não sabe quando esse mercado vai ter uma volatilidade aí para baixo. Boa. Bonds em geral, porque Bonds em geral. vai ter um cenário que pode ter um corte de juros em breve, né? Exato. Ainda não se sabe se vai ser setembro ou dezembro. Então, bonds está num bom momento para você manter. Oferta, bondes brasileiros negociados nos Estados Unidos chegando até $+8. Bond da XP, foi Bonde uma da recomendação. XP, dólar mais 6,75. Corre para comprar. Legal. Mais alguma coisa? Não, e o Treasury americano? E o Treasury? Treasury americano, tá? E nós diminuímos aqui na XP, então quem tem a conta XP Internacional, geralmente eram 5 unidades, agora temos várias ofertas com 1 unidade. Então, a partir de $1.000 já dá para investir e garantir taxa. Boa, Bruninha. Então, manter posição em bolsa, manter no Treasury também e abrindo um pouco o leque dos bonds, né, com a recomendação de XP. Se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessa recomendação, é só baixar o nosso relatório 100% gratuito aí. Meu amigo Caio Rouxinol já botou no chat para vocês. Muitas perguntas aqui, Gelate, Eduardo Peduzzi, grande Eduardo, perguntando sobre 3R, acho uma boa, Eduardo. Acho que o momento tá bom, aí tá avançando, fusão, tal. O Marco Aurélio falando que Moura do B tem um upside de 50%, corroborando o que o meu amigo Borges falou. E Gelati falando também de Ezetec, acho um bom ativo, mas tô achando que Moura do B pode performar melhor, hein, Gelati? Talvez, migrar um pouquinho para Moura do B. E Marcos Aurélio aqui falando de CPFL, gosta, está na carteira de dividendos. E 1003 também gostamos, está na carteira de small caps. Beleza, Bruninha já deu o recado. Vou passar para a fera Alberto Saadia. Beto Saadia. Vamos lá, diretor de investimentos da Nomos, que veio com teses diferentes. Muito loucas, né? E eu tô curioso para saber como essas teses foram, porque eu não acompanhei. Na verdade, um pouco de Japão eu acompanhei, porque ele me chamou a atenção. Eu comprei ETF de Japão e foi bem. Tem que dar aqui o mérito pro Beto, que logo depois do programa, em dezembro, eu falei, vou comprar esse ETFzinho de Japão aí que ele tá falando, eu gostei, foi muito bom, tá? Agora, dos games eu não acompanhei. Não fala um pouquinho aí, Beto, como é que foi a performance desses ativos e se vai ter mudança pro segundo semestre. A minha capacidade de persuasão é boa, né? A gente não sabe se o ativo é bom, mas o vendedor aqui, ele tá afiado. Mas vamos lá. Eu vou comprar Bitcoin. O Borges me convenceu. E vou trocar aqui. Tô pensando em botar a Moura do B também. Não, eu lembro que eu acho que foi o Tonello que falou: não, eu vou. A gente falou de NVIDIA, a gente falou muito da NVIDIA, mas a NVIDIA também não entrou, apesar da gente ter falado muito que a gente gostava. NVIDIA, enfim, tomou uma liderança muito legal, assim. Mas o mercado de games, ele surfa essa questão dos chips, né? Mas vamos lá. O pessoal falando aqui que me viu no Maracanã, nos comentários, obrigado. Sempre quando for assim, podem vir falar comigo aí, a gente bebe uma cerveja, por conta da Nomos, tá? Já estou avisando. Quem me encontrar no Maracanã, cerveja por conta da Nomos. Já estou avisando. Podem se apresentar. O áudio está legal aí?
beleza. Vamos lá. Cara, primeiro o Japão, tá? A gente falou muito de Japão e até, assim, eu vou primeiro adiantar que todas as minhas teses continuam. Eu vou só passar algumas atualizações que tiveram em relação às 3 teses, tá? Que eu coloquei lá. Quem quiser saber o contexto mesmo da tese, é só voltar ali para aquele nosso primeiro relatório. Betão é o rei da cativa do Maraca, verdade. Eu e meu filho, fã. E eu vou falar algumas atualizações. A primeira é Japão, como o Max adiantou. O Japão, qual era a tese do Japão? A tese era que o Japão estava passando por uma reforma micro, principalmente na bolsa, na Topix. A bolsa, eles querem fazer um crescimento via bolsa, né? Parte desse princípio do Japão de que a bolsa seja a locomotiva desse crescimento, e por conta disso, foi decretado lá que nos próximos 3 ou 4 anos, aí depende do setor, depende da empresa, nenhuma empresa pode negociar abaixo do valor patrimonial. Olha que louco! Nenhuma empresa pode ter preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Por que é isso? Porque a bolsa ela precisa ser um catalisador do futuro da economia. Preço em bolsa, o preço de uma ação, ela reflete o futuro, né? O que é o valor patrimonial? O valor patrimonial reflete o passado, ou no máximo o presente. Então, o preço tem que refletir, tem que estar, o preço futuro tem que estar maior do que o valor patrimonial, do que o preço do passado. Então, foi dado como é que as empresas fazem isso? Né? Elas não conseguem inchar os seus preços. Existem 2 ou 3 mecanismos que as empresas podem deixar o preço em bolsa delas maior do que o valor patrimonial. Uma delas é distribuir, porque as empresas têm muito caixa. Uma delas é ou distribuir isso via dividendos, ou recomprar essas ações, jogar de volta para a tesouraria, ou investir. Simplesmente para quê? Para justamente induzir o crescimento e o potencial futuro da empresa. Obviamente, na bolsa japonesa, o que é um absurdo, mais de 50% das empresas negociavam, até ano passado, quando eu fiz o relatório, negociavam com preço abaixo do valor patrimonial. No S&P, por exemplo, isso é menos de 5%. Tá? Ou seja, a bolsa japonesa virou um grande cartório, vamos dizer assim. Né? E isso está mudando, obviamente, foi praticamente decretado isso. Tá? E quem não fizer, obviamente, vai ser deslistado. O segundo ponto é essa questão da inflação japonesa. A inflação, graças a Deus, é bem-vinda no Japão, e depois da pandemia teve ali uma disrupção, que a inflação veio. O que o governo fez, que o Banco Central fez? Deixou ela correr. Por conta disso, eles eles postergaram, foram muito lenientes na subida de juros de propósito mesmo, porque o Japão não tem inflação há muito tempo e foram lenientes nessa volta da taxa de juros, diferente do resto do mundo, que foi bem mais rígido. Por conta disso, obviamente, o ien se desvalorizou muito. Né? O dólar se valorizou muito em relação ao resto do mundo, e o ien foi uma das moedas que mais se desvalorizou, só talvez perdeu aí para o Brasil. Por conta disso, o ETF que a gente recomendou, ele não foi tão bem. Apesar dele ter ido bem, ele era para ter ido muito melhor. Eu vou explicar. O EWJ, que é o ETF que acompanha a bolsa japonesa, subiu 10% no semestre. O EWJV, que é somente as empresas de velho, que são justamente aquelas empresas que vão ser afetadas por essa regra, subiu 14%. Isso só não subiu mais, essas duas, porque o ien desvalorizou muito. Mas se você pegar, por exemplo, a bolsa japonesa redeada, ela subiu 30%. Tá? Ou seja, ela subiu mais do que o S&P. Então, mas obviamente vamos tirar isso da conta, porque eu não citei esse ETF, eu citei o EWJ e está tudo bem, é bom diversificar moedas também, tá? Esse é o primeiro. E o Japão, a gente sabe que tem uma estabilidade, assim, dentro de um mundo instável democraticamente, o Japão ele é muito bem-vindo, né? Ele é um país com uma estabilidade institucional e democrática muito de secular, né? Fora tecnologia, a embarcação das techs dentro das empresas, a educação formal e tudo mais. Vamos lá, a parte de games, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Parte de games. Cara, isso eu poderia falar meia hora, mas eu juro que eu vou tentar, eu vou me antecipar aqui. Vamos lá. Essa aqui, eu falei 2 ETFs. Eu falei do Hero, que é para quem tem conta no exterior, tá? E eu falei, para quem não tem conta no exterior, eu falei do jogo 11, tá?
O Hero subiu quase 9%, tá? E aí, de novo, o jogo 11 subiu 36%. Aqui, a moeda nos beneficiou, tá? Aqui o câmbio nos beneficiou. Então, bom, é isso. Atualizações, assim, em relação ao que está acontecendo, muita coisa. Vamos lá. Quem é pai de, assim, quem está acompanhando nas escolas, primeiro o banimento do TikTok, o banimento das redes sociais em geral. As redes sociais é o maior competidor hoje da indústria de games. E quem leu os artigos do Jonathan Haidt, né, que ficaram famosos no mundo todo, e inclusive tiveram traduções aqui para o Brasil, assim, a rede social está cada vez sendo mais postergada no universo das crianças, e obviamente o mundo de games, que foi aquele mundo que a gente, como pais da nossa geração, viveu, a gente não tem os pais não têm preconceito tanto quanto as redes sociais em relação ao mundo de games, né? Obviamente o celularzinho atrapalha, o pai não gosta, mas o universo de games não existe tão medo assim quanto o universo de redes sociais, e obviamente é esse tempo de tela que vai pegar, tá? O TikTok, o banimento do TikTok nos Estados Unidos, assim, está ainda essa discussão, também pode contribuir. Filmes novos, eu falei muito assim, a questão dos videogames não é só tecnologia, não é inteligência artificial, não é só também o mundo da blockchain, as compras internas que se faz, é também por conta dos royalties das franquias. Então, por exemplo, você viu filmes aí como você está vendo as plataformas investindo muito pesado nas franquias dos personagens. Isso dá muita grana. Se você pegar, por exemplo, o filme do Mario, foi um maior sucesso. Vai ter o Parque do Mario no que vem, no Hollywood Studios, do Epic, ali em Orlando. Vai ter, por exemplo, quem viu Fallout, ou se você não viu, dá uma olhada, Fallout na Amazon Prime. Também veio da indústria de games. God of War, o Sonic, o Last of Us ganhou o Emmy. Ou seja, tudo isso são personagens e franquias que vieram do universo dos games e que fizeram o interesse ali das pessoas que jogam, que quiseram ver os seus personagens no cinema. Isso deu muita grana e de muita qualidade. A Disney vai investir muito pouco agora. Caramba, vai ter menos filmes da Marvel, menos filmes do Star Wars, isso já foi anunciado. Vai ter... a gente vai no cinema, eu fui no cinema nos últimos 2 fins de semana, eu vi Divertidamente 2, eu vi ontem o do mal lá, o dos Minions, também o 2 ou 3, já é o 4º, 5º filme que tem. Vi o trailer do Rei Leão 4 ou 5, assim, acabou já exauriu grande parte desses personagens, então muita coisa vai caminhar ali para algumas franquias que vieram do universo de games, tá? Fora o crescimento, o Vision Pro, por exemplo, da Apple, também vai estimular isso. E terceiro, a gente falou muito das incentivadas, de uma forma geral, indexados à inflação. Esse aí foi o que deu o rendimento ruim, na verdade, muito em função da alta da taxa de juros, mas grande parte das coisas de alguma forma aconteceram, né? Mas não deu dinheiro. Mas está com uma rentabilidade muito boa, que foi aquele direcionamento de grana que está saindo de LCI, LCA, CRI, CRA, fundo exclusivo, indo muito para as debêntures incentivadas, multimercado, indo muito em direção às debêntures incentivadas, né? Tanto por regulação, né? O Conselho Monetário Nacional fez 2 ou 3 regulações que dificultaram as emissões de LCI, LCA, bancários em geral. Teve também a tributação dos fundos exclusivos, teve também a exigência, enfim, um monte de coisa. O rendimento ruim dos multimercados, que acabou direcionando, saindo dinheiro dos multis, indo para 5 bilhões por mês que sai de multimercado, vai em direção às debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas subiram 3% acima da NTNB, mas ainda assim é um rendimento muito, ainda aquém do esperado. Eu acho que é isso. Demorei muito, não, né? Não, falou objetivamente, né? Curto e direto. Agora, então vamos manter então debêntures incentivadas, o jogo 11 e o Hero, não é isso? Para quem quer investir lá fora ou quem não investe lá fora aqui. E o nosso... O Japão. Me fugiu agora. Japão. EWJ. Japão via EWJ. Ou o EWJV, bota um Vzinho de velho, que pega exatamente aquelas ações que seriam mais afetadas por essa determinação micro aí da Topix. Boa. Eu comprei EWJ, estou ganhando ali 10%,
vou manter em carteira porque o Beto aí confirmou, né, e reiterou a sua crença no ETF. Betão, beleza. Quem quiser saber mais detalhes sobre esses ativos que o Beto trouxe aqui pra gente, trouxe em dezembro e fez o update agora, não deixe de baixar o relatório gratuito. Gratuito, ó, tá aí no chat. Meu amigo Caio Rochinol tá botando aí para vocês, tá? Então não deixem de baixar, relatório completo, material de qualidade. E do Beto Saadia, meu parceiro, eu vou para o meu outro parceiro, né? Saindo do meu parceiro de Joga Junto para o meu outro parceiro de ação e reação, João Tonello, que me apitaram aqui, que não mudou nada, hein? Que vai continuar com os mesmos ativos. Eu quero saber como esses ativos performaram e por que ele vai manter para segundo semestre. João Tonello, fera da análise técnica, o que você me diz aí dos ativos? Grande Max, inicialmente ali a gente teve alguns pontos muito importantes para o resultado, né? Coloquei PRMR na carteira, que colou muito no IBOV, né? Então o IBOV sentiu um pouco, o Brasil acabou tendo uma queda ali um pouco na bolsa, e o PRMR seguiu essa movimentação sem maiores problemas, né? João? Exato, exatamente. E aí, ainda tá alto o meu fone aqui, né? Mas pior que tá no mais baixo possível aqui. Ótimo, vamos lá. Então, o que eu vi, basicamente, tá? Eu vi que, comparando os últimos 12 meses, PRR vem ainda ganhando do IBOV em relação ao seu resultado, que me chama a atenção positivamente para manter o ativo. E gosto bastante, né? Uma tese que a gente vem desde o começo do ano tratando, que é a tese de Bitcoin. Vejo com muito bons olhos, colocando ali um pouco do nosso dinheiro dentro de criptativos, que acredito que seja uma excelente opção agora para o segundo semestre, que também chega mais perto ali do final do movimento de halving, que foi o que a gente apontou logo ali no começo do ano, né? Então, Max, eu basicamente mantenho as duas recomendações, que é o Primer, né, PRR3, e o ETF de Bitcoin, que é QBTC11, fico ali com ele, QBTC11 não, BITH11, que tem ali uma administração melhor. Isso, perfeito, Max. E fico ali com essas duas posições, tá bom? E no mais, a gente teve uma gestão boa nesse primeiro semestre. A gente conseguiu acertar boas leituras macros, né? Na competição de carteiras da Exame, que tem acesso através lá do meu Instagram com os friends, a gente conseguiu bater a melhor carteira do Brasil. Então, a gente está com 17% de rendimento acima do segundo colocado. Então, a gente conseguiu um excelente movimento nesse primeiro semestre, em que, basicamente, quando a gente viu qualquer tipo de piora no cenário de estresse, a gente viu um cenário de aceleração em que, basicamente, a gente acelerou posições de golpe. Então, a gente pegou ali aproximadamente nos últimos 3 meses uma aceleração de várias empresas dolarizadas. Dentre elas, inclusive, o Jogo 11, que foi a tese ali do Beto, muito bem colocado, parabéns, Beto, inclusive. A gente colocou ela na carteira, colocamos MED 34 na carteira, colocamos Embraer na carteira, que tem receita ali, que foi uma receita dolarizada, né? Uma empresa que trouxe 2 aviões muito revolucionários ali, por exemplo, o KC-390 e outro agora, que é a parte de transporte de suprimentos para a guerra. A gente colocou o JBS, que é uma empresa que não é exportadora como o PIF, mas ela tem receita em dólar para pessoas, empresas já fora do Brasil. A gente teve também uma excelente colocação na parte de inteligência artificial. A gente pegou a UNT34, que foi também uma tese muito boa na parte de microchips, que é uma empresa que estava conseguindo, com chips muito pequenos, nanochips, absorver muito bem o calor, que era um dos desafios ali que a gente estava encontrando também. E a gente conseguiu, nesses momentos, acelerar bastante o dólar, né? E o dólar saiu ali de 5 baixo até bater praticamente 5,70. Eu havia recomendado ali em julho de 2023 a dolarização a valores nominais de 4,75. Foi muito bom para a gente. A gente chegou ali a desfazer a posição 5,50, apesar de ter a 5,70. Eu não consegui pegar o topo perfeito, mas foi um topo interessante que a gente pegou.
E nesse momento agora, com o dólar que bateu 170 praticamente, a gente viu o Lula incomodado, a gente viu, com a alta do dólar, a gente viu um Haddad um pouco mais conservador, um Haddad mais tranquilo em relação aos discursos, e o dólar desestressou um pouco. Esse desestresse do dólar fez a impressão que a gente viesse nesse mês agora comprando mais Brasil. Então a gente veio juntos aí, incrivelmente, aí, Marcos, a gente não conversou para falar qual seria a ação, mas eu fiquei até surpreso que na última ação em reação o Marcos fosse PRIO, e foi justamente a ação que eu escolhi também na carteira para acelerar por ali. E não foi uma escolha que a gente sentou ali para conversar e bater PRIO como ação, né? Foi uma coincidência mesmo de leituras, o que foi bem interessante de ver. E com isso, a gente vem agora com um momento mais de compra Brasil, e PRMR Prime é uma opção que acredito que possa ganhar do Ibov nessa segunda movimentação. E nesse momento em diante, com o dólar esse preço, eu me torno comprador de Brasil. E sendo comprador aí de Brasil, eu gosto bastante da empresa. Tem outras possibilidades também, mas que seriam mais arriscadas, apesar de, se der certo, ter mais lucro, como é o caso de Simpar, por exemplo. Mas eu prefiro pegar ela através de swing trade, como a gente pegou agora semana retrasada, pegamos em 2 dias 10% de valorização em 2 dias. Né? Então eu gosto muito desse time operacional que a gente tem, de liberdade ali, para as empresas sensíveis a juros, porque do meu jeito que melhora e piora também de forma muito rápida. Né? Então eu venho aí mantendo Primer pelos motivos de compra Brasil, nesse momento para frente, e também venho mantendo Bitcoin aí, acreditando na movimentação de alta. O Bond já explicou ali, já expliquei também na última live, acho que não tem muito ali, acho que o assunto está um pouco esgotado sobre criptoativos por aí. Beleza, meu amigo Tonelo, o pessoal não conseguiu entender muito bem o que você falou, o som estava distorcido, só pedir para você abaixar um pouquinho, que eu acho que pode melhorar. Mas eu vou repetir aqui, enquanto o Tonelo ajusta o som. Tonelo reforçou o call em Priner, PRNR3, empresa que presta serviços industriais para várias indústrias, principalmente setor de óleo e gás. Tá? Então, reforçou o call em Priner. Tá? Respondendo aqui ao Marcos Aurélio, que perguntou qual é a ação, qual é o ticker, PRNR3. E reforçou também o case e a aposta em BITH11, né? BTC, Bitcoin. Então, o Borges está recomendando Hash11 e Tonelo recomendando BITH11. Ambos replicam o preço do Bitcoin, tá? Então, se quiser ter um pouquinho de cada um, pode ser uma boa. E também falou que está confiante com Prio 3. Prio 3 reforçou aí que foi um call que a gente trouxe aí nas semanas passadas. E também estou bem confiante aí com o Prio 3, principalmente com esse petróleo aí acima de $85, tá? Então, resumindo aqui, e Tonelo também confiante com o Brasil, tá? Acha que o Brasil está num bom momento para comprar, barato, e que vão ter aí várias recomendações de swing trade nos próximos ação e reação para pegar aí essa volta de Brasil. Beleza. Bruna, quer falar um pouquinho de Nike? Que o nosso amigo aqui, deixa eu ver quem... O Eduardo. Eduardo. Acabei de responder ele. Fala aí de Nike, já, ele já. tá empolgado e está associando aí talvez melhores vendas de Nike com Olimpíadas. Será que pode ser uma boa? Eu acho que ainda não, tá? Eu acho que é uma ação com potencial de recuperação. Só esse ano estamos perdendo, eu falo estamos porque eu também tenho essa posição, 30%. Agora, no dia 28... Nossa, caiu tudo isso esse ano? É porque dia 28 para o dia 29, ela saiu de $95 para uns 73. Mas foi algum resultado pior? Resultado. Então, assim, ela vem de vários resultados ruins. Uhum. Na verdade, não é falta de lucro. Qual que é o ponto? A Nike, ela durante um tempo, ela ficou muito voltada para o desenvolvimento de peças, vamos dizer, ultra premium, então voltada para basquete, outros tipos de esporte. E um dos pontos que eles falaram, eles esqueceram do básico. Corrida, fitness, eles deram espaço para Under Armour, Adidas, que cresceu bastante o market share. Uhum. Então agora eles precisam correr atrás. Qual que é um dos pontos? As Olimpíadas, eles vão ganhar espaço para poder aparecer. Divulgação dos Divulgação. produtos.
mas eles não fizeram lançamento de produtos. Esse foi o principal erro. Então, e o ano que vem, eles fazendo agora, o ano que vem a gente não tem nenhum grande evento, a Copa do Mundo. Tem assim, né? Não tem. As Olimpíadas teria que ser esse ano. Então agora eles estão ali naquele limbo. Poxa, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a época que eu vou fazer? Porque o básico, o arroz com feijão, eles deixaram para trás e agora eles precisam correr um pouquinho atrás disso. Um segundo ponto que eles falaram, como eles focaram muito nessa linha mais premium, então os tênis e tudo mais, eles tiveram um problema que foi a promoção desses tênis premium. E a ideia não é ter um estoque limitado para que não tenha e o pessoal compre outras linhas de tênis também, principalmente as de entrada. Então, assim, acho que espera mais ou menos um ano para essa recuperação. Mas continua pagando dividendo consistente, enfim, não deixa de ser uma empresa muito boa, mas eles vão ter que mexer em várias coisas. Então, respondido para o Eduardo. Tem aqui uma pergunta do Gustavo Bugni, que quer investir no EWJ, mas está perguntando se pode investir via B3. O EWJ é lá fora, tem que abrir conta na Avenue, né, na XP Internacional, para comprar o EWJ. Beto, você sabe se tem alguma coisa que replica aqui para quem não tem conta lá fora? O Japão? Algum ativo? Acho que não, né? O EWJ tem, mas com baixíssima liquidez. Tem, é o EWJ36, alguma coisa desse tipo. EWJ tem, mas ele subiu bem até. Eu prometo dar essa resposta. Eu vou abrir aqui minha plataforma. Mas assim, Gustavo, tem, só que rapidinho abre a conta, né? Exatamente. Então, Bruna, você abre a conta, já investe, principalmente aqui na XP, você pede para o seu assessor, ele manda um push, ativa a sua conta e sai da sua conta XP Brasil, vai para a Internacional, você faz em um dia aí toda essa operação. E outra, né? Você tem que é a exposição lá fora, é a exposição efetiva, tirar o dinheiro né? daqui, dolarizar tirar o dinheiro daqui, exatamente. Aí, o BDR, eu sei que caso o real valorize, então você tem aquela questão, o real valoriza, desvaloriza, eu posso ganhar um pouco mais. Mas a ideia não é essa. A ideia no exterior é você sair do risco país. E você só sai quando você investe efetivamente em outra jurisdição. Lá fora, isso aí. Antes de passar para as minhas recomendações do segundo semestre, queria responder algumas perguntas aqui. Ó. O Marcos Aurélio perguntando sobre a fusão Soma e Arezzo. A gente não tem muita novidade, né? Eles mudaram o nome para Asas, se não me engano. E provavelmente vão, nos próximos resultados, falar sobre as sinergias operacionais dessa fusão. Então, não é nada que a gente não tem nenhuma informação a mais para poder dar. Tá? O João Vitor perguntando de alguns papéis, e aí me lembrou aqui a nossa campanha sobre a estratégia Barbell. Ele está perguntando sobre Itube, Vivo e Engie Brasil. João Vitor, gosto dos 3 ativos, são 3 ativos ótimos pagadores de dividendos, que estão na carteira de dividendos, tá? Nossa, aqui da Nomos. E vale ressaltar aqui para as mais de 100 pessoas que estão aqui no chat, a estratégia Barbell, né? Essa campanha que a gente está trazendo aí já há alguns dias, que é a combinação de 2 carteiras. 80% carteira de dividendos, 20% carteira de small caps. Tá? Então, esses 3 ativos aqui estão dentro da estratégia Barbell, porque estão dentro da carteira de dividendos, que representa 80% dessa estratégia. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a estratégia Barbell, entre em contato com o seu assessor, entre em contato comigo, eu te mando o material e tenho certeza que vocês vão investir nessa estratégia que é ganhadora, é vencedora, superou o Ibovespa nos últimos 5 anos em várias janelas. Cenário de queda, cenário de alta. Quem investiu 80% em dividendos, 20% em small caps, ganhou do Ibovespa nos últimos 5 anos. Tá? Então, vale a pena você colocar parte do seu patrimônio na estratégia Barbell. O que mais aqui? Já falamos de Nike. Fusão Sequoia Imove 3, não estou por dentro. E é isso. Perguntei aqui. Vamos falar sobre... Já passamos por todo mundo? Agora é comigo? É isso, né? Então, beleza, vamos lá. Fiz 2 recomendações em dezembro. A primeira delas foi muito bem. Inter. Subiu 25%.
no ano. Está subindo 25%, porque isso aí a gente vai chegar no final do ano e vou falar, subiu mais de 40%. Pode anotar aí. E a outra foi muito mal, que foi Simpar, né? Ambas foram small caps que eu recomendei e esperando também uma queda nos juros lá nos Estados Unidos, que ia impactar nos juros aqui. Então foi uma aposta dupla aqui no fechamento da curva de juros, com o small cap se beneficiando. Uma foi muito bem, por quê? A Inter foi bem porque mostrou melhora forte de resultados. Tá? Crescimento de receita, redução de custo, melhora de eficiência, uma rentabilidade que saiu de 5% para próximo de 10%. Já sinalizou que vai mostrar evolução na rentabilidade nos próximos trimestres, por isso que o papel subiu 25%. Simpar, em contrapartida, divulgou resultados abaixo do esperado, muito impactados pelos juros altos, né? É uma operação muito alavancada, então no final do ano, a gente tinha juros longos a 10,80, esses juros longos foram para 12,60, então isso tem um impacto, principalmente nessas ações mais sensíveis a juros. A Selic, que se imaginava que ia para 8,5, parou nos 10,5. Então, aquela melhora de despesa financeira, aquela redução na despesa financeira que a gente imaginava que ia haver em Simpar, não vai ver. Tá? Então, é um case que mudou o fundamento em função dessa mudança macro, tá? De juros, de corte de juros lá nos Estados Unidos. Né? Então, impactou forte Simpar. Qual foi a minha... Então, Inter subiu 25% e Simpar caiu 25% nesse primeiro semestre. Qual é a minha recomendação? Trocar Simpar. Por quê? Porque eu não acho que os juros vão fechar rapidamente no juros Brasil, né, o juro longo, nos próximos meses. Eu acho que a gente pode ver algum fechamento, mas eles vão se manter elevados. Tá? Isso não vai fazer Simpar mudar de patamar na minha visão. Prefiro ficar em outro ativo um pouco mais defensivo, uma small cap mais defensiva, que também tem muito upside, que é BR Partners, BRBI11, Banco de Investimento Independente, tá? Empresa que mostrou resultados muito bons. Primeiro trimestre mostrou 24% de ROI, saiu de 20% para 24%. Operações de fusões e aquisições melhorando, estruturação de dívida bombou nos últimos meses, então ela está se beneficiando também porque ela é assessora nessa intermediação de dívida. Wealth Management melhorando bastante a área deles. Então é uma empresa que hoje negocia a 8 vezes preço-lucro, enquanto concorrentes como o Pátria, né, 20 Partners, negocia na média de 11, 12. Tá? Então, um bom desconto em relação aos seus pares comparáveis. Tá? E uma coisa muito boa e muito raro, né, que são uma small cap que paga bons dividendos. A BRBI11, ela paga algo próximo, no preço atual, 8% de dividendos, pagando trimestralmente. Então, ela tem regularidade na distribuição com um yield alto. E é uma small cap que tem aí mais de 40% de upside. Então, ela tem uma combinação que me agrada mais do que Simpar, é menos arriscada, porque ela paga dividendo. Então, por mais que ela caia ou fique estável, ela vai te dar 8% de yield em 12 meses. Então, nesse momento, eu prefiro ficar com o BRBI11. Então, minhas duas recomendações para esse segundo semestre é BRBI e manter a posição em Inter e NBR32. Você gosta de Inter, Bruno? Eu gosto de Inter. E outra, olhando pelo lado internacional, né, ele é um dos nossos grandes concorrentes. A plataforma está ficando muito boa. É verdade. A gama de serviços, eles estão agora com um trabalho de wealth também. Então, eu gosto. É um banco bem bacana. Legal. Eu acho que tá indo para o caminho certo, assim, sabe? Tá indo. E consolidado, ele não entra naquela briga de marketing, de gastos. Então, ele é bem, vamos dizer, conservador. Uhum. São mais de 10 recomendações que vocês tiveram aqui para o segundo semestre. É só baixar o relatório completo com cada uma dessas teses de investimento e investir.
né? Eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos aí nesses próximos 6 meses, em que a gente aqui em janeiro vai estar falando sobre a boa performance desses ativos, tá bom? Vamos passar aqui para uma mensagem final de cada um, agradecer aqui a presença do professor Michael Santos e as empresas de tecnologia. Quer falar um pouquinho, Bruno? Está perguntando de Google, Meta, Microsoft e Tesla. Manteria elas em carteira? A Tesla é bem especulativa, né? Muito difícil a gente falar. Mas sim, tá melhorando. Se a gente falar em questão de carros, todo mundo pensa em carro, nos carros Tesla, mas a Tesla em si é uma empresa de inteligência artificial e tecnologia. Uhum. Ela é, né? O problema é que ela é muito personificada. Então, não sei se o Elon Musk vai ficar meio doido nesse meio do caminho, porque sim, tem um impacto muito grande. Geralmente tem uma volatilidade de 10, 12%, dependendo do que ele fala. Uhum. Então, não só o resultado da empresa. Então, é especulativo, eu acho que tem esses momentos de compra e venda. As outras de tecnologia estão todas atrás desse hype da inteligência artificial. O Google, pela primeira vez no último resultado, conseguiu mostrar para o mercado que ele está gerando lucro dentro da inteligência artificial, que acho que foi o último que estava ali camelando um pouquinho. Sim. E a Apple que está tentando mostrar para que veio aí dentro agora com o ChatGPT, OpenAI, então está tentando entrar também nesse mercado depois de 2 projetos mal sucedidos. Então, assim, são aquelas empresas que têm espaço. Tem espaço. É uma bolha ou não? É uma dúvida. Assim, hoje eu falo que é uma dúvida. Não tem como a gente saber. Até onde vai a NVIDIA? Até onde vão todas essas empresas? Eu acho que vai ter aí vamos dizer, uma reprecificação, vai movimentar em tudo, mas eu acho que elas ainda têm um potencial para continuar subindo. Faz um preço médio. Eu também acho. Eu acho que não tem dá. que ter posição, talvez menor do que você tinha Exato. meses atrás, mas acho que é uma tese que vai continuar surpreendendo. É tudo sizing, né, Bruno? Tá começando, né? Acho que tem que ter, mas talvez um pouco menos do que você tinha 6 meses, um ano atrás. Tem que só tomar cuidado com a exposição. Tem muita gente que tem o ETF VV, Sim. tem o ETF QQQ, que nada mais é do que a exposição das ações da Nike, de Nasdaq, e tem um peso muito grande de comunicação e tecnologia, e você ainda comprar essas posições. Então, cuidado com a sobreposição quando você compra ações e você compra ETF junto também. É verdade, bom ponto. Queria passar para o meu amigo João Tonello, que vai dar aí a mensagem final nessa nossa live especial. E aí, Tonello? Boa, Max. Acredito que agora com fone ok. Acredito que agora o áudio esteja ok, sem maiores problemas aí, Perfeito. até pelo feedback. Confere ou não? Sim, muito bom. Beleza, fechado. Max, basicamente seguir ali o que a gente tem feito nesse primeiro semestre, acho que foi um bom resultado para o que a gente vai ver aí no segundo, né? O que a gente viu é que a gente acertou os momentos de acelerar dólar, que foram praticamente os 3 últimos meses, a gente veio bem acelerado na carteira, trouxe excelente resultado. E nesse momento agora a gente desacelerou, comprou um pouco mais de Brasil, o Brasil se mostrou barato, então eu acho que a mão que balança o berço é o segredo para a gente conseguir chegar num bom resultado. A mão que balança o berço nada mais é do que os juros, né? Então, sabendo as movimentações de juros, a gente consegue boas movimentações. Consequentemente, também a gente consegue aqueles 5 pilares que eu comento no Instagram ali sobre o dólar. E acertando as movimentações do dólar, a gente também consegue comprar barato o Brasil, consegue sair do Brasil num momento interessante, consegue estar exposto em dólar. E lembrando sempre que estar exposto em dólar é sempre uma excelente opção. Então, na dúvida, compre dólar, é sempre uma segurança aí. Mas vamos acelerando juntos. Parabéns para a equipe, parabéns Beto, parabéns Max, parabéns Borges. Vamos acelerando e acertando esse cenário, Max, que a gente vai trazer um bom resultado aí nesse segundo semestre e seremos melhor carteira do Brasil aí, acumulado pelo 4º ano consecutivo. Vamos nessa. Não tenho dúvidas. Na dúvida, compra dólar, né, Bruno? Exatamente. Quem sou eu, né? Não, tem que ter, gente, tem que ter. As pessoas lembram do dólar, aí andou de 5 para 5,70. Ih, putz, não tinha dólar, tem que ter. Tem que ter. Eu já comprei dólar a 6 no meio da pandemia. Você comprou dólar a 6? Comprei, continuei investindo. Mas o meu Mas dólar comprou médio é também a abaixo 4 e de. pouco? Comprei. Acho que o meu dólar médio tá 4,80. Cara, eu porque eu comprei investi no muito final na do pandemia. ano ali também, 4,90, 4,95.
tô feliz da vida. Exatamente. Fui ver lá, minha continha tá bonita lá. É isso, tem que ter 20%, 10% que seja, 10% do seu patrimônio tem que estar dolarizado, tá? Então, é imprescindível você ter ativos dolarizados na carteira. Matematicamente, ele tá muito na internet, depois eu posso colocar no Instagram. Matematicamente, o câmbio ao longo do tempo, no longo prazo, ele não vai impactar o rendimento do seu investimento. Sim. Geralmente o rendimento ele é muito maior Do que a variação do câmbio. Perfeito. Meu amigo Borges está aí? Sempre. Tá na área? Sempre, estava aqui assistindo vocês. Mensagem final. Uma mensagem de entusiasmo, positividade para os investidores aí para esse segundo semestre. Vamos lá, falando sobre esses dois ativos, né, DeFi 11 e Hash 11 aí. Galera, eu de novo vou abrir os olhos. Se você gosta de cripto, estude um pouquinho, tá? Nestes momentos, isso é assim, geral, né, desse nosso mercado, nesses momentos de pânico, onde o pessoal começa a falar agora Bitcoin a $20 mil, $30 mil, surgem as aí melhores hora de comprar, oportunidades de investimento. Exatamente, tá? Quando você for lá na padaria daqui 6 meses, 1 ano, aí você vê o pessoal na fila falando, olha, acho que o Bitcoin tá $200 mil, acho que agora vai bater 1 milhão. Aí você pode zerar que realmente acabou, tá? Então, fiquem realmente de olho. Entendo e acredito que vale muito a pena. Eu estou muito posicionado e espero que assim, o mercado somente replique os ciclos anteriores, porque aí é sucesso para a gente. Boa. Lembrando os ativos, Hash 11, DeFi 11 e perfeito. Tonelo falando do BITH 11. Então, BITH 11, exatamente. Portfólio completo para se expor em cripto. Eu acho que é o momento, pessoal. Beleza. Boa, Borges. Legal. Valeu, um abraço. Beto Saadia, recadinho final aqui, aquela mensagem de positividade para os investidores. Mensagem investir no exterior é interessante. Grande parte das coisas que a gente falou aqui, assim, faz muito sentido ter uma conta lá fora. E não é só por conta do dólar. Assim, vamos lá. Enquanto vocês estavam falando aqui, enquanto a Bruna está falando, eu coloquei no chat GPT o montante de caixa que essas três empresas eu tirei Tesla, né? O que eles têm em caixa hoje? Eles têm 273 bilhões de dólares. Isso representa por volta de 20% do patrimônio total dessas empresas, em média. Tá? Significa que se você investir numa dessas 3 companhias, você está investindo não no que elas têm hoje, mas no que elas vão fazer com esses quase 300 bi de dólares. Então, assim, cara, o que você prefere? O que você prefere? Uma empresa que tem 300 bi de dólares para investir nos Estados Unidos ou uma empresa que tem 300 bi de dólares para investir no Brasil, né? O que tem mais produtividade do capital em relação à rentabilidade mesmo? Então, eu acho que vai também por isso, né? Fora você estar numa moeda forte, eu acho que assim, você está dentro de uma economia que é fronteira da tecnologia. E, enfim. Mas é isso, só agradecer. Obrigado, Bru, Max, Tonelo, Borges, sempre um prazer. Cara, vamos torcer um pouco, né? Tem que ter torcida e um pouquinho de sorte para que essas nossas teses dobrem agora de valor até o fim do ano e a gente consiga entregar de novo um relatório porrada no fim do ano agora que a gente vai fazer de novo. Eu tô confiante. Bruna, passa uma mensagem de confiança também para a gente fechar esse programa hoje. Vamos lá. Não tem muito, né? Compre dólar. Compre batom, sabe? Compre dólar. Eu acho que... Bom, tudo que nós estamos falando, tudo que nós falamos, todas as principais, né, recomendações aqui estão voltadas para o mercado internacional, diretamente ou indiretamente. Então, até as posições aqui no Brasil. Até Inter tem também lá fora. Até Inter tem lá fora. Então, assim, nós não conseguimos fugir disso. O que eu acho mais importante. Mas o meu recado é: não tenha medo de investir diretamente em dólar, que eu sinto muito isso. E se você tem posição em BDRs, eu vejo pela listagem aqui de clientes, faça a conversão, troque seu BDR pelo exterior. É a primeira forma, você já está posicionado naquela determinada ação. Então, é a forma que você consegue começar e aproveita a renda. Exatamente, colocar o pezinho e aproveita a renda fixa americana, porque assim,
Não fique olhando dólar mais 6, dólar mais 7. Você Toma. nunca. Olha, Bota nos no próximos bolso. 20 anos você não vai ver. Sim, carteira. É. Né? Exato. É isso aí. E a minha mensagem final, pessoal, é o seguinte: a bolsa tá barata, tá? Estamos negociando a 7 vezes preço-lucro. Eu sei que as incertezas são grandes, eu sei que o mar é turbulento, eu sei que às vezes não dá vontade de comprar ativos de bolsa, mas lembrando, assim como o Borges falou que é a hora de comprar Bitcoin, agora, quando ninguém quer, quando todo mundo está falando que vai cair, a hora de comprar bolsa é agora. Você não vai comprar bolsa lá às 150 mil pontos. Você vai comprar bolsa agora, 125, 126, porque tem muitos ativos de qualidade interessante nesse momento. A gente tem nossas carteiras aqui, carteira Max Ações, carteira de Small Caps, preparadas para surfar essa melhora de bolsa. Se você está um pouquinho mais defensivo, um pouquinho mais receoso, você tem a estratégia Barbell. Estratégia Barbell, 80% do seu patrimônio vai estar alocado em dividendos, em empresas do setor elétrico, bancos, seguradoras, empresas maduras que pagam mais de 8% de yield. E 20% dessa carteira vai estar, são os atacantes, com agressividade ali, para se a bolsa andar, esses 20% vai impactar muito positivamente a sua carteira. Essa combinação, ela é vencedora, pessoal. A gente fez o backtest aqui nos últimos 5 anos, últimos 6 meses, últimos 12 meses, últimos 24 meses, últimos 2 meses. Ela está ganhando do Ibovespa em todas as janelas nos últimos 5 anos. Porque é uma combinação legal, 80% de defesa, que anda bem também, no cenário de bolsa para o alto, anda. Pode ser que não ande muito, mas anda. Né? E paga bons dividendos. E você tem aqueles 20% que é a grande porrada, aquele salto, aquele trampolim para a tua rentabilidade. Então, falar das carteiras aqui e da estratégia Barbell, quem quiser também alocar na estratégia Barbell, só falar com a gente, falar com o seu assessor, 80% carteira de dividendos, 20% carteira de small caps. Tenho certeza que o momento é bom e apropriado para você fazer esse movimento aí para a bolsa, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, turma. Foi ótimo. Daqui a 6 meses estaremos de volta aqui, prestando contas e fazendo novas recomendações. Falar que 1h temos Madrugão, é isso? Madruga firme e forte ali na sala ao vivo, passando todos os calls para vocês. E obrigado pela presença de todos. E até o próximo Ação e Reação Especial. Um grande abraço. Tchau, tchau.